Marcar datas para a volta de Jesus é algo que nós não estamos autorizados a fazer, mas a Bíblia, em inúmeros textos, evidencia o quão breve nós estamos nesse dia. Hoje, quero analisar com você uma das profecias mais fascinantes de toda a Bíblia, que nos ajuda a entender o quão perto nós estamos desse glorioso evento, que é a volta do nosso Salvador. Então, vamos deixar que a Bíblia nos ajude a entender. Então, vamos ao texto. Daniel, capítulo 2, verso de número 44, diz assim: Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vamos entender o contexto desse texto. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, onde esse ficou muito perturbado ao acordar e não lembrar do que havia sonhado. Então, o rei mandou chamar seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos para dar a ele a revelação do sonho, bem como desse a ele a sua interpretação. E se não fizessem assim, eles iriam pagar com a própria vida. Porém, nenhum desses foram capazes de dizer ao rei o que ele havia sonhado, com exceção de um jovem hebreu chamado Daniel, que estava ali como escravo de Babilônia. Daniel, junto com seus amigos, buscaram a Deus em oração, para que o Senhor desse a ele a revelação do que o rei havia sonhado. Daniel então foi colocado na presença do rei, onde disse o seguinte ao monarca: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Então, Daniel começa a descrever o sonho do rei. E o que o rei havia sonhado? O rei havia visto no seu sonho uma grande estátua dividida em vários metais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Quando de repente uma pedra sem intervenção de mão alguma destacou-se e veio a bater na estátua, nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O que tudo isso significa? Deve ter perguntado o rei. Então, Daniel passa a dar a ele a interpretação do sonho. Temos na figura dessa estátua o desenrolar da história humana a partir do Império Babilônico, até a volta de Jesus. Vejamos, no verso 37 e 38 do capítulo 2, Daniel nos informa com precisão quem era a cabeça de ouro, quando ele diz: Tu, ó rei, é a cabeça de ouro, ou seja, o Império Babilônico. Então, assim concluímos que Babilônia representava a cabeça de ouro. O próximo verso, o verso 39, nos informa que depois de Babilônia surgiria um próximo império. E que império foi esse? O verso 28 do capítulo 5 do livro de Daniel diz o seguinte: Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, concluímos que o peito e os braços de prata da estátua, na verdade, se trata do Império Medo-Persa. O próximo império, depois do Império Medo-Persa, foi a Grécia, que teve Alexandre o Grande como rei, assim como nos mostra Daniel capítulo 8, verso de número 21. Portanto, podemos concluir com toda segurança que o ventre e o quadril de bronze da estátua, na verdade, representava a Grécia. E as pernas de ferro, a que reino representa? Se você ler atentamente o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel, você vai perceber que Roma é o império que preenche todos os requisitos para as pernas de ferro dessa estátua. Chamada pelo historiador inglês Edward Gibbon de monarquia de ferro, Roma se caracterizava pelo tratamento brutal dado aos seus rivais e aos povos conquistados. Um exemplo disso foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Chegamos então aos pés da estátua, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Em 476 d.C., Roma foi dividida em 10 partes, que são milimetricamente confirmados pelos 10 dedos dos pés da estátua. Depois dessa divisão, temos uma nova Roma, o que chamamos de Roma Papal. Essa é a fase em que estamos vivendo. Só para nos situar na profecia, o período que estamos vivendo atualmente é o período dos pés da estátua. E para ser mais preciso,
na ponta dos dedos. E o que vem logo em seguida? A pedra, sim, a pedra que foi lançada nos pés da estátua. Esse é o foco principal dessa profecia. Diz o texto que essa pedra, após atingir a estátua e destruí-la, se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E esse será o próximo reino que será estabelecido. Você sabe que reino é esse? Esse é o reino de Deus. E sim, essa pedra representa a volta de Jesus, onde ele porá um fim em todo o reino humano e inaugurará uma nova era. Jesus, em inúmeros textos, é apresentado como a pedra. Portanto, estamos nos momentos finais da história da humanidade. Meu querido irmão e minha querida irmã, entre o ouro da cabeça da estátua e a pedra que inaugurará o reino do Altíssimo, estamos nós. Nesse intervalo histórico, nossas escolhas definem nosso destino. Jesus, certa vez, disse: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Hoje, Jesus está no céu, preparando um lugar especial para todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. E Ele prometeu voltar, e quando Ele voltar, Ele vai inaugurar um reino que jamais passará.